Não mais dor. Por Octavius Winslow, de 1808 a 1878. Traduzido, adaptado e editado por Silvio Dutra. Nem haverá mais nenhuma dor. Apocalipse 21, verso 4. Talvez seja mais difícil definir a natureza da dor do que rastrear sua origem, analisar seu caráter sutil do que descrever seus efeitos inquietantes. Em torno de sua natureza e causas existe muita obscuridade, difícil de dissipar. Mas enquanto o fisiologista está perplexo e o moralista perdido na névoa, a palavra de Deus intervém e põe fim a toda dúvida e especulação, revelando a sua verdadeira natureza. A ausência total naquele mundo de saúde e bem-aventurança, que Cristo conquistou por seus méritos e do qual tomou posse por sua ascensão em favor de todos os seus santos, cujas grandes características distintivas serão a ausência de todo mal e a presença de todo bem. Quantos olhos, lânguidos de sofrimento e turvos de tanto esperar, se iluminarão com vida e brilho ao se inclinarem sobre esta doce e irresistível atração do céu. E não haverá mais dor. Para auxiliar suas meditações sobre esse delicioso aspecto negativo da glória vindoura, convido meu leitor sofredor a enxergá-lo sob as seguintes perspectivas. A ausência de toda dor física, considerando o assunto literalmente, é a primeira ilustração que se apresenta à mente. Para uma parcela tão grande da família de Deus, essa negação da dor é indizivelmente significativa e preciosa. Incontáveis pessoas não conhecem um momento sequer de alívio do sofrimento corporal. A intrincada rede de nervos que se estende do sensorium até a extremidade mais distante transmite uma sensação de sofrimento a todas as partes do corpo humano. O membro mais remoto e insignificante não pode sofrer e todos os outros membros do corpo, em certa medida, não sofrem com ele. A quantos se aplicará esta condição? Quantos santos de Deus, redimidos pelo sangue de Cristo, templos do Espírito Santo, para os quais aguarda uma gloriosa ressurreição e para os quais está destinado um corpo espiritual, se debatem em leitos de doença e agonia, ou repousam em camas de debilidade e inquietação, cuja natureza e extensão dos tormentos são conhecidas apenas por Deus e por eles mesmos. Há poucas aflições da Igreja de Cristo que apelam tão comoventemente à nossa compaixão, ou que exijam com mais força nossa consideração e paciência do que esta. Só nos damos conta, de forma imperfeita, até que chegue a nossa vez de adoecer e sofrer, de quanta irritabilidade e depressão, de suscetibilidade nervosa e irritabilidade, que prontamente atribuímos à enfermidade pecaminosa, devem-se unicamente à doença e ao sofrimento, suplicando, em tons de profunda lamentação e ternura, pela nossa paciência, compaixão e consolo. Por outro lado, tendemos a esquecer que, se a doença e a dor muitas vezes distorcem o caráter mais nobre, quanta fortaleza feminina e heroísmo masculino, quanta paciência cristã e submissão à semelhança de Cristo, quanta verdadeira nobreza e grandeza se escondem sob o véu do sofrimento agudo e violento. Que escola é esta para aprender, e que esfera para exercitar, a paciência e a mansidão de Cristo? Oh, se a mansidão de Cristo alguma vez se manifesta, e a sua compaixão alguma vez se mostra, creio que é no quarto onde jaz, em sofrimento silencioso, aquele por quem a sua própria alma se contorceu em dor e o seu próprio corpo se agonizou em angústia. Cristo está lá, sem jamais abandonar aquele quarto. Ele está lá, sem jamais deixar aquele leito. Ele está lá, debruçando-se sobre aquele travesseiro inquieto em amor incansável e insone. Como pai, ele está lá, compadecendo-se do seu filho sofredor. Como médico, ele está lá, cuidando do seu paciente indolente. Como refinador, ele está lá, observando atentamente a purificação do seu ouro. O meu coração e a minha carne desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Mas não é só isso. Nosso bendito Senhor passou pessoalmente pela disciplina da dor física, o caminho ardente que tantos de seus seguidores trilham. Há algo indizivelmente doce e reconfortante nesse pensamento. Se o mistério envolve o fato de ele ter participado real e pessoalmente de doença corporal, embora nos digam, ele carregou as nossas enfermidades. Um profundo significado se atribui ao fato de seu sofrimento real e pessoal, com dores corporais. Como assim? Aquela cabeça sagrada não sentiu dor quando a coroa de espinhos lhe cobriu a testa? Nenhuma dor. Quando, desfalecendo e cambaleando, carregou sua cruz áspera na subida do Calvário? Nenhuma dor. Quando, estendido de um galho a outro sobre a madeira, cravaram o ferro em suas mãos e pés? Nenhuma agonia no impacto. Quando a cruz caiu na terra preparada para recebê-la? Oh, sim! O sofrimento físico era um ingrediente essencial no cálice da dor, que, em humilde submissão à vontade de seu Pai, ele bebeu até a última gota.
Quão profundamente ele foi assim disciplinado para se compadecer de todos os seus santos que mal conhecem um momento de alívio da dor intensa e indescritível. Doce e consolador pensamento, que, embora eu seja incapaz de revelar, muito menos descrever, as agonias ocultas e mortais pelas quais passo dia e noite, posso gemer tudo ao ouvido e soluçar tudo no coração de Jesus, cuja mão está sobre cada pulso palpitante e seu olhar sobre cada nervo trêmulo. Assim, Cristo foi pessoalmente treinado na escola da dor física para se compadecer de todos os membros sofredores do seu corpo, a Igreja. Existe uma divergência de opiniões entre alguns cristãos, influenciada, talvez, por uma consciência mais escrupulosa do que inteligente, sobre até que ponto seria conveniente e lícito empregar quaisquer dos meios preventivos e atenuantes no sofrimento da dor, especialmente da maternidade, que a ciência médica moderna tão nobremente descobriu e aplicou com sucesso. Mas cremos que essa objeção dificilmente resistirá ao teste da razão ou da revelação. Não existe evidência mais forte da beneficência de Deus do que a provisão quase infinita que ele fez para a melhoria e a atenuação das variadas consequências e efeitos do pecado do homem. Nossa ilustração se limitará ao sofrimento. É um fato notável que para cada veneno na natureza Deus tenha providenciado um corretivo, que, ao lado de cada planta venenosa cresça seu antídoto. Cremos que a história da ciência médica comprova esse fato. Se isso é incontestável, segue-se que não pode haver outra objeção. Pecado no emprego dos meios de cura e mitigação que Deus colocou ao nosso alcance, exigindo apenas a habilidade do alquimista para compor e o conhecimento do médico para administrar, para a interceptação e paliação do sofrimento corporal. O caso do próprio Senhor parece confirmar essa visão. Dizem-nos que, quando Jesus recebeu o vinagre oferecido, sem dúvida, para atenuar o seu sofrimento, disse: "Está consumado." Com este exemplo ilustre diante de nós, aceitemos, com fé e gratidão aquele que se deleita na misericórdia, qualquer meio que ele, em sua compaixão, tenha providenciado para a prevenção e o alívio da dor corporal. Oh, como é grandioso e sagrado ter comunhão com Cristo em seus sofrimentos, um privilégio e uma honra aos quais o mais alto anjo do céu em vão aspiraria. Entre as vossas misericórdias presentes, considerai a mais preciosa e valiosa aquela que vos aproxima da comunhão mais íntima com o cabeça sofredor da Igreja. Mas tudo isso terá passado quando nos tornarmos habitantes da Nova Jerusalém. A tempestade terá perdido sua força, a fornalha terá acendido sua última faísca, o oceano terá erguido sua última onda, o inimigo terá lançado sua última flecha, no momento em que saltarmos da terra para o céu. Não haverá mais dor. Não haverá mais dor da separação. Amigo após amigo vai embora. Quem nunca perdeu um amigo? Aqui não há união de corações. Isso não encontra aqui um fim. Essa é uma parte da nossa educação moral atual. E como é dolorosa! Os laços de amizade, os vínculos de relacionamento, as cordas do amor, com que mão frágil e incerta os seguramos. Como se afrouxam, se rompem e desaparecem um a um. O amigo que amávamos como nossa própria alma, o ser que parecia essencial à nossa existência, o carvalho em que nos apoiávamos, a videira que nos entrelaçava, a planta que cultivávamos, a flor que acarinhávamos. Deus achou por bem remover, e as chamas no altar do coração se apagaram, e o mundo se tornou um deserto desolado, e a vida um inverno sombrio. Mas, mesmo disso, amargo podemos extrair alguns doce, e dessas urtigas podemos colher a penugem macia. É bem com os justos em todos os momentos. Não há circunstância em sua história que não lhe forneça motivos para gratidão e louvor, pois tudo brota do amor eterno de Deus. Suas tristezas, assim como suas alegrias, vêm das mãos do mesmo músico divino cujo toque hábil e delicado desperta harmonia em cada corda. Seu coração de tom delicado, como a harpa dos ventos, responde com doçura a cada brisa que canta, e a tempestade de tristeza, e o sopro de alegria, não extraia nada além de música de suas cordas. Mas a dor da separação é aniquilada no céu. Ó pensamento encantador! Ó doce atração! Ó esperança feliz! Almas gêmeas, corações amorosos, espíritos afins estão lá para sempre. As angústias da separação passaram, nenhum oceano mais se separa, e nenhuma morte mais separa. Os bem-aventurados habitantes da glória não saiam mais. Para sempre com o Senhor, eles estarão para sempre juntos, passando a eternidade no mais santo amor, na mais elevada comunhão e na mais íntima intimidade. Mente em harmonia com mente, espírito em sintonia com espírito e voz em sintonia com voz. Todos unidos no estudo e admiração, adoração e cântico do Cordeiro que foi imolado, cujo sangue e justiça os terão conduzido até lá.
Essa conclusão negativa não deixa de ter reflexões sugestivas e práticas. Quão doce é o pensamento de que as dores que aqui sofremos são as dores que amor só Deus inflige sofrimento. Nenhum golpe da vara de Deus nos atinge sem que seja um eco suave do seu amor. Visto sob essa perspectiva, quão doce é cada dor que suportamos. A mão que a inflige é a do Pai, o amor que a envia é o do Redentor, a graça que acalma é a do Consolador. O Deus Trino está, portanto, envolvido, amado, em cada dor que você experimenta. Outra doce reflexão surge do fato de que existe sem maldição nas dores que nosso Pai Celestial, em infinita sabedoria e justiça, inflige. Se não fosse assim, quão lancinantes e amargas elas seriam. Mas Jesus, ao carregar todas as nossas dores e suportar todos os nossos sofrimentos, extraiu tão completamente cada gota da maldição, extinguiu tão totalmente cada centelha do inferno, que, no mais agudo sofrimento mental e físico, não há nada além da bênção da aliança. Este último pensamento sugere outro de caráter vital e solene. As penas do inferno. Não há espetáculo mais triste e lamentável do que o de uma alma que passa dos sofrimentos temporais e passageiros desta vida para os sofrimentos mentais e intermináveis da vida futura. Tal deve ser inevitavelmente o caso de todos os que morrem. Não convertido. Existe em muitas pessoas uma espécie de noção sentimental de que as longas e dolorosas doenças pelas quais passam nesta vida têm um caráter meritório e salvador, que Deus as aceitará como forma de equilibrar a conta de suas almas, e que, quando partirem desta vida, sairão de um leito de dor como aqueles que foram purificados pelo fogo e, portanto, aptos para o reino do qual se diz: não haverá mais dor. Nunca existiu ideia mais antibíblica ou ilusão mais fatal. Não há mérito salvífico no sofrimento mental, nenhuma eficácia moral na dor física. Mesmo que pudéssemos concentrar em nós todas as torturas, toda a angústia, todo o sofrimento que a raça humana já suportou, desde o assassinato de Abel até a última vítima da perseguição anticristã, isso não levaria nossa alma ao céu. Somente pelas dores, sofrimentos e morte de uma única vítima é que a justiça divina pode ser propiciada, a ira de Deus aplacada e o pecador salvo. Os sofrimentos de Cristo foram expiação, as dores de Cristo foram vicário, a morte de Cristo foi sacrificial. Cristo também sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Há pecado em todo o sofrimento humano, não havia nada além de santidade em Cristo. Há demérito em todas as dores que suportamos, havia mérito infinito na sua. Há merecimento do inferno em todas as tristezas que afligem nossa humanidade, a conquista do céu na dor da alma que afligiu a sua. Afaste-se, então, a ideia de que haja algo de mérito, algo de valor, algo de salvação na mera resistência à doença e à dor. A rebelião da vontade contra Deus, a impaciência do espírito sob o seu comando, o questionamento do seu direito, sabedoria e bondade em enviar tanta dor, envolvem pecado suficiente para afundar a alma em sofrimento sem fim. Reconhecemos com gratidão que a doença e a dor são frequentemente os meios, na soberania do Espírito Santo, de conduzir a alma a Cristo. Oh! Quantas multidões em glória cantam os altos louvores de Deus, em memória do leito lânguido, da cama de sofrimento, do travesseiro sem dormir, da longa e exaustiva doença, pela qual foram conduzidas a Jesus, o método frequente do Senhor de chamar os seus escondidos, de encontrar as suas joias perdidas, de atrair a si o povo que lhe foi dado por seu Pai. Tudo o que o Pai me der virá a mim. Cristo não tem falta de meios para encontrar o perdido, para trazer de volta o errante. Ele sabe onde procurá-los, como e quando atraí-los, e as doenças e sofrimentos santificados do corpo são frequentemente, na soberania de sua graça transformadora, o remédio, a saúde e a salvação do alma. Que futuro e sofrimento sem fim aguardam os mente não convertida. Oh, que pensamento terrível é passar do fogo temporal para o fogo eterno. Tal é o destino que aguarda todos os que morrem em seus pecados. Porque na mão do Senhor há um cálice, e o vinho é tinto, está cheio de mistura, e ele o derrama. Mas a borra, todos os ímpios da terra espremerão e a beberão. Salmo 75, verso 8. Estes irão para o castigo eterno. Mateus 25, verso 46. Quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Isaías 33, verso 14. Pecador, fuja para Cristo. Escape para salvar sua vida. Fuja da ira vindoura. Há apenas um caminho pelo qual você pode chegar a Deus, apenas um refúgio onde você pode se esconder, apenas uma porta pela qual você pode entrar no céu, apenas um nome pelo qual você deve ser salvo. Jesus. Seu nome será Jesus, porque ele salvará. Ó preciosa verdade!
Ó alegre anúncio! Ó palavra fiel, digna, meu leitor, de seu crença pessoal e aceitação imediata de que Jesus recebe e salva pecadores, e receberá e salvará até mesmo você. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Sem antecipar um capítulo subsequente, permitam-me, ao concluir este, lembrar ao leitor crente que aquele que acalmou, mitigou e removeu as dores da vida, não lhe faltará socorro e consolo nas dores da morte. Se alguma vez a sua força se aperfeiçoou na fraqueza, e a sua graça se mostrou plenamente suficiente, será naquela hora solene e difícil. Como hoje recuamos diante da ideia da morte. Mas, por que deveríamos temer e recear a morte? Que vermes medrosos somos nós, mortais! A morte é a porta para a alegria eterna. E, no entanto, temos receio de entrar lá. As dores, os gemidos e a luta mortal. Assustar nossas almas que se aproximam. Ainda assim, voltamos a nos encolher, retornando à vida. Gostamos da nossa prisão e do nosso barro. Mas as dores da morte do corpo serão todas abolidas e esquecidas no doce prazer de morrer no Senhor. Outrora ilustre vítima da morte, agora o divino conquistador da morte estará lá. E será a alegria, a poesia e o cântico da morte morrer abraçado e repousado no peito de Jesus. Na hora da dor e da angústia. Na hora em que a morte se aproxima. Não permitamos que nossos corações definhem. Não permitam que nossas almas sejam tomadas pelo medo. E quando a vida mortal termina, convide-nos a descansar em seus braços. Até que, acompanhados por bandas de anjos, acordamos entre os bem-aventurados. Dessa digressão, retornamos ao nosso assunto mais imediato. Possuindo um corpo espiritual, na ressurreição, estaremos necessariamente livres do material, assim libertados de todas as enfermidades físicas que agora obstruem e prendem a alma em sua vida divina e aspirações celestiais. Os bem-aventurados habitantes do mundo da saúde e da juventude não dirão mais: estou doente. A doença não mais invadirá, nem a febre consumirá, nem as convulsões enlouquecerão, nem o nervosismo agitará, nem o sofrimento torturará, pois não haverá mais dor. Pense nisso, você, doente e sofredor, debilitado, cansado e exausto. Que atração tem um corpo espiritual? Indolor paraíso para você. O pecado, causa original e frutífera de toda doença e sofrimento, então totalmente para sempre aniquilado, com ele desaparecerá um de seus efeitos terríveis, as dores, os espasmos e as torturas deste corpo de corrupção e morte. Não haverá mais dor mental no céu. Por mais agudo e indescritível que seja o sofrimento físico, poucos discordarão que uma espécie muito mais intensa e aguda da agonia a qual o pecado nos submeteu nesta vida é a agonia do mente. Embora mente e matéria estejam intimamente unidas, uma agindo e reagindo constante e poderosamente sobre a outra, existem, de fato, ocasiões em que a mente afirma sua independência do corpo e se eleva acima das mais terríveis torturas às quais tanto a doença física quanto a Inquisição papal a submeteram. Muitos santos de Deus, doentes e sofredores, atravessaram um longo martírio de dor com brilho, e até mesmo uma alegria, de espírito que encheu o quarto do enfermo de radiância e cânticos. Tão completamente a alma foi levada pelo amor de Deus e pela presença de Cristo acima da decadência e da tortura do corpo sofredor. Mas, considerando o assunto de uma perspectiva mais abstrata, devemos admitir que o sofrimento mais agudo e devastador é o da mente. Uma mente doente é um espetáculo infinitamente mais comovente do que um corpo doente. Mas, além do quadro mais assustador da aberração mental, da razão desequilibrada e do intelecto obscurecido, onde a mente não está constantemente sujeita à dor das preocupações da vida, das ansiedades dos negócios, da confiança mal depositada, da amizade alienada, do afeto resfriado, da falta de gentileza, da ingratidão e das mágoas alheias? Mas mesmo onde isso não existe, que sofrimento mental agudo brota da culpa do pecado, da falha consciente, do remorso e da autocondenação, em comparação com o qual a fogueira de um mártir cristão era um leito de rosas, sua chama, um manto de plumas. Em que consistia a angústia de Jesus, principalmente de forma mais aguda? Não era tristeza da alma? Há um grito de agonia corporal: tenho sede. Quantas e quão comoventes foram as exclamações de dor mental que brotaram de seus lábios. Agora minha alma está triste, e o que direi? A minha alma está triste, até a morte. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Meu Deus, por que me abandonaste? E por que toda essa tristeza na alma, essa angústia mental do Salvador? Porque ele carregava os pecados, suportava a maldição, sofria a pena de sua igreja.
Nenhuma outra hipótese racional explica tal agonia mental se não há de um sacrifício expiatório. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados. Oh, sim! Jesus é o nosso portador dos pecados. Todas as suas transgressões se encontraram com o Cordeiro de Deus, que as tomou e as levou para uma terra de esquecimento, para nunca mais serem encontradas. Encontre pleno consolo nesta verdade, meu leitor aflito pelo pecado. Você não tem mais nada a ver com seus pecados, pois quanto à condenação deles, Jesus já os levou. Pecado condenado na carne pela condenação de si mesmo. Se Deus colocou tudo sobre Jesus, e se Jesus pôs fim a tudo isso pelo sacrifício de si mesmo, tendo pago a mínima parcela da grande dívida, certamente não aceitar esta verdade pela fé, caminhando na influência pacífica, alegre e santa dela, é prejudicial à nossa própria alma e uma desonra para o nosso Deus. Oh, doce e reconfortante pensamento que Jesus, tendo sido treinado na escola da angústia mental, possa se compadecer da escuridão, da angústia e do desânimo dos. A mente, administrando o conforto e a cura que ela exige, como nenhum outro ser, e nenhum outro médico especializado no tratamento de doenças mentais, pode. Apresente seu caso, amado, ao Salvador, que, por experiência própria, pode acalmar e, com seu poder divino, aliviará a angústia mental pela qual você está passando. Ele ama demonstrar sua compaixão e exercer sua habilidade sobre o ser humano. Mente a alma do homem, apresentando a esfera mais nobre e ampla para a manifestação de seu poder, graça e compaixão. Haverá não mais dor espiritual. Isso pode ser considerado semelhante ao mental, e ainda assim possui um caráter próprio e surge de causas peculiares a si mesmo. Pode haver muita diversidade na qual a mente preserva seu equilíbrio, mantém seu vigor e até mesmo seu brilho. Se a negação do sofrimento corporal e a libertação da ansiedade mental no céu constituem atrativos tão cativantes e bênçãos tão preciosas, o que se dirá da ausência certa de tudo? Chega de adversidades da alma, chega de culpa corrosiva, chega de consciência pesada, chega de dúvidas incrédulas, chega de temores atormentadores, chega de trevas espirituais, chega de esconder a face de Deus ou de afastar a presença amorosa de Cristo, chega de ataques satânicos, seduções mundanas ou encantos da criatura. Oh, vocês não anseiam, amados, pelas asas de uma pomba para escapar de todas essas enfermidades espirituais da terra, para este mundo celestial e bem-aventurado onde elas jamais existirão? A ausência de toda dolorosa disciplina de nosso atual treinamento para o céu. É preciso incluir tudo isso nesta visão do nosso tema. Quem pode descrever completamente a dor e o sofrimento das aflições divinas, tão necessárias à nossa purificação moral e à nossa aptidão para a glória? A fornalha ardente, o crisol incandescente, as águas turbulentas, as nuvens carregadas, a tempestade e o vendaval, os desígnios divinos na providência, oh, quanto contribuem para os sofrimentos do tempo presente. Mas que em nossos lamentos não nos esqueçamos de nossos elogios. Em nossa semeadura de lágrimas, perdemos de vista nossa colheita de alegria. Isentos dessa espécie de dor, estaríamos isentos de uma fonte de prazer inconcebível. Privados desse arado e semeadura da alma, quão vazios ficaríamos, quando chegasse a época da colheita, diante dos campos infrutíferos e estéreis de onde esperávamos colher os santos e felizes frutos do castigo divino, não alegres agora, mas dolorosos depois. Produzindo frutos pacíficos de justiça àqueles que são exercitados por ela. Mas, oh, como nos tornamos mais íntimos de Deus! Como Cristo se torna cada vez mais precioso e atraente para os nossos corações, por meio das leves e momentâneas aflições do nosso estado atual. É somente no sofrimento intenso que aprendemos a soletrar o seu nome como o homem das dores e familiarizado com o sofrimento. É assim que temos comunhão com ele em seus sofrimentos, e tornamo-nos participantes de seus sofrimentos no corpo. A necessidade nos leva a simpatizar com sua pobreza, a tentação com suas tentações, o luto com suas lágrimas, a perseguição com seus ataques, a decepção e as feridas da criatura com a infidelidade e o abandono de seus discípulos. A solidão do nosso caminho, com sua vida isolada e solitária, vivida na aridez do deserto e no isolamento da montanha. Em suma, a batalha diária contra o pecado, com a agonia e o suor de sangue, a cruz e a paixão que sua alma santa suportou quando ele afastara o pecado pelo sacrifício de si mesmo.